Bora Empreender na TV. Fala, empreendedor! Mais um sábado aqui do nosso programa Bora Empreender na TV. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Mais um sábado, mais um programa. E a gente volta com o Tiagão, né, Tiago? O programa passado foi muito bacana, ficaram algumas coisas aí para a gente discutir também, algumas expectativas. Sim. E aí eu queria ir direto ao assunto. Tá? A gente teve um programa muito bacana no semana passada, no sábado passado, só que na tua trajetória não teve nenhuma derrota, né? Foi só alegria. Né? Parece o Paysandu, só vitória. Foi só vitória. Antes da gente voltar para o tema do auge, tá? Eu queria esse bloco ouvir as derrotas. Né? Tiveste alguma dificuldade? Qual foi? Na verdade, eu sei que teve. Qual foi a maior dificuldade, a maior decepção, aquele momento que tu falaste, não serve para mim, eu não sirvo para empreender, não vou conseguir ser empreendedor? Conta um pouquinho para a gente aí dessa derrota. Essa fase, Fabrício, ela é interessante porque eu acho que eu já passei centenas de vezes com esse ponto de interrogação. Pô, não sirvo para empreender, não vai dar certo, não deu certo, deu errado. E aí, óbvio, toda vez que tu começa a empreender, começa a dar certo, começa a colher frutos. E aí vieram esses frutos, né, financeiros principalmente, graças a Deus. E aí eu comecei a querer tirar os ovos da mesma cesta. Eu sempre tive esse pensamento, não, eu vou empreender, mas eu vou empreender não somente num segmento. E fui empreender num outro segmento que não tinha nenhum tipo de conhecimento. Eu comprei uma franquia, essa franquia não vou falar o nome, e foi no shopping de Santarém. Aí fui investir lá. Investi um valor muito alto, só que o diagnóstico de investimento, só um exemplo, era 2x. E no decorrer do processo, eu descobri que não era 2x. Era 3x, 4x. Era o 7x. 7x. Né, que tem a obra, tem que construir, tem o maquinário e tal, que era uma franquia aí conhecida, né, de alimentação. E o que acontece? Dentro desse processo, eu comecei a tirar dinheiro de uma outra empresa que eu já estava empreendendo antes do auge, que era a NG Terceiriza, que é uma empresa de mão de obra terceirizada. Certo. Aí eu comecei a tirar dinheiro da empresa, investi, né? E o próprio caixa pessoal do Thiago em si. O dinheiro não deu. Chegou uma situação que eu falava o seguinte, ó, eu fecho tudo ou abro mão lá de Santarém para poder manter o que tem aqui. No caso, o processo que já tinha aqui funcionando. Teoricamente é muito fácil, não, vou abrir mão de lá e pronto, né? E aqui o processo continua, foi muito difícil. E aí eu perdi o time, eu perdi o tempo de abrir mão de lá. Até porque eu tive que passar por lá por um preço muito irrisório, que não cobria 2% do valor do que eu tinha feito de investimento. É difícil, né, Tiago, a gente projetar alguma coisa, fazer o nosso plano de negócio, botar na nossa cabeça, vislumbrar algumas coisas e chegar no momento de desistência e não ter o time, né? A gente, eu comecei, eu quero continuar e eu vou insistindo nisso. Tu falaste de um ponto muito importante, plano de negócio. Como é uma franquia, foi feito todo um plano de negócio, em loco, lá em Santarém, no shopping e tal, na região, mas mesmo assim saiu totalmente do controle. Né? E hoje eu consigo enxergar que a culpa, né, o grande erro que eu tive foi de começar a empreender do nada, do investimento de nada. Sem sócio, em um ramo que eu não dominava, que eu não conhecia, confiei somente na própria marca da franquia, então tudo que me falavam era verdade, e aí eu comecei a acreditar em tudo, e aí aconteceu o que aconteceu. Então, a gente entende, acredita que quando vem um franqueador, ele vem com a fórmula mágica, né? Com o negócio feito. Nem com a fórmula mágica já. Com a fórmula mágica, o negócio feito, né? Exatamente. E acabou que não aconteceu dessa forma. E eu errei muito nisso, né, empreendedor, porque, Fabrício, eu acabei que eu relaxei muito. Então, toda a informação que eu recebia, né, de implementação, de ação, eu acabava que eu acatava muito, porque é uma marca forte, tem em todo o Brasil. Eu falei, não, então eles devem saber, obviamente, muito mais do que eu. E realmente sabe. Né? Ainda continua sendo uma marca muito forte. Thiago. Pois é uma marca aí para a gente não ter processo. E aí acabou que não funcionou, Fabrício. Então, aí foi um momento assim, muito difícil, por quê? Porque do investimento que eu fiz lá, que foi um investimento muito alto, eu tive que abrir mão, só que mesmo assim ficou consequências aqui. Então aqui eu comecei a ter dívidas. Por quê? Porque eu pensei, como todo empreendedor pensa, quase. Eu vou alavancar lá com o dinheiro daqui, não vou trabalhar com dinheiro de terceiros, de banco, de nada. E aí, quando eu começo a dar lucro lá, eu volto com o dinheiro daqui. E aí, adivinha?
não deu tempo de não deu tempo de dinheiro retornar. Na verdade, não voltou até hoje. Né? Até hoje não voltou. Mas já faz muitos anos, né? Quebraste o negócio daqui? Quebrei. Cheguei a quebrar o negócio daqui. Entrei numa crise financeira muito grande por conta disso, porque eu fiz uma projeção de retornar com 2 anos o valor do que eu tinha investido lá. Era a taxa de payback que eles me prometeram, era 8 meses. Né? E acabou que, obviamente, não comecei o negócio, não retornou o valor. E aí prejudicou o negócio daqui. Né? Que aí eu vejo que é um insight muito importante para o empreendedor de hoje. É isso, estar muito atento, de fato, qual é a hora de investir. Porque eu investi, eu acho, de maneira muito precoce. Né? Eu estava começando a desfrutar, começando a colher os frutos do negócio de Belém e já quis investir em uma outra cidade, sem conhecer a cidade, sem conhecer a cidade, sem conhecer o negócio, sem conhecer o segmento. Exatamente isso, não conhecia absolutamente nada. É um sonho de empreender, óbvio, a autoestima, o ego estava muito grande, porque eu estava faturando valores altos por mês, tendo uma margem muito, muito boa. Né, por mês, sim, coisa que eu não estava acostumado a ter. Né, um outro erro meu que eu vejo hoje, que eu nunca tive um sócio, né, nem no Auge, nem na ING, nem em Santarém, eu acho que isso não é bom. Eu acho que a sociedade ela é importante, é um casamento bom, quando você realmente consegue ter esse casamento, né, onde um vai contribuir com o outro, onde um talvez tenha um perfil um pouco mais diferente do outro, na mesma visão e na mesma mentalidade. Né, então aqui eu quebrei, né, de ficar assim, sem ter 10 centavos para comprar um pão. Né? Por quê? Porque logo depois, já tinha inaugurado o Auge, então eu tinha quase 3 empreendimentos ao mesmo tempo investindo, veio a pandemia. Pô, para uma escola que é um curso técnico, na época o principal carro-chefe eram os cursos presenciais, aí eu fiquei sem pai e sem mãe, como diz o outro, porque eu tive que fechar, academia, escola, tudo teve que fechar. Eu estava bem no começo, estava há meses de funcionamento, tinha nem 1 ano ainda. Então eu tinha 100 alunos na época, estava bem pequeno. E aí isso fez com que fecha, dos 100, fiquei eu acho que com 20 alunos, porque não é prioridade, né, dentro de uma pandemia que ninguém conhecia, então eu fiquei realmente assim, extremamente, como diz o outro, quebrado mesmo, financeiramente falando, de dormir na casa da mãe lá emprestado, no quarto emprestado para poder recuperar. Tentar se reerguer. Então, erros cometidos. Né? Erros cometidos, vários erros. Vários. Tá? Então a gente acaba entendendo aqui, nessa tua trajetória, Thiago, que empreender nem sempre foi teu objetivo. Quando se tornou teu objetivo, veio o primeiro impasse, que foi o falecimento do teu pai. Sim. Talvez se ele estivesse contigo, tinha te segurado um pouco mais. Sim, ele tinha muito pé no chão. Depois veio a questão da empolgação, né? Eu sou o bambambam, eu sou o cara, eu tenho um negócio rentável aqui, um negócio que me traz muito retorno, eu vou abrir um outro. O outro erro cometido, que foi abrir longe de um segmento que tu não conhece, de uma cidade que tu não conhece também. E o outro foi ouvir só o franqueador, que dizem que franquia é o melhor negócio para se começar a empreender, né? Eu comecei mal, né? Dizem que franquia é o melhor negócio. Eu te confesso que eu estou com trauma, todo respeito às franquias, mas comigo não tive uma boa experiência. Não funcionou, né? A fórmula mágica. E não é que eu não indique, eu indico, porém, né, com muito pé no chão, com muita análise. E não meta cara em algo que realmente você não conhece nada. Por exemplo, eu vejo que o ideal hoje, eu que trabalho em escola, é investir em um segmento próximo, paralelo, que eu possa ter essa mesma pegada. Então, sair, né, de um lance de escola educacional para fast food, né, para alimentação. Então, eu nunca trabalhei com alimentação. Então, realmente, sem um sócio, sem uma referência no processo. Né, para uma proposta na mesa, olha, Thiago, a proposta é essa, tu vai ganhar X, tu vai investir Y, e aí é uma máquina, uma operação que roda sozinho, não caia nessa, nenhuma operação roda sozinho. Tem que ter um líder, tem que ter um gestor, tem que ter um senso de dono ali dentro, senão não roda não. Tem que ter um mínimo de conhecimento, né? E os negócios, quando a dica então que tu deste agora, que fique a dica que tu deste para o empreendedor, vai abrir um segundo negócio, abre algo que seja no segmento. Correlacionado. Que seja correlacionado, que tenha sinergia com o negócio, né? Perfeito, porque se beleza. não tiver, meu irmão. Se não tiver... O risco é grande de quebrar os dois. Que foi o que aconteceu, né? Infelizmente. Quando eu estava com 3 já quase praticamente, eu quebrei 2, consegui manter 1. Conseguiu manter 1. E mais ou menos ainda, né? Na época foi bem veio difícil, pandemia, veio tudo junto. Mas bacana, empreendedor, fica ligado, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos chamar o break, Thiago. Daqui a pouquinho a gente volta
com mais um pouco da história do Thiago. Fica ligado, até já. Bora empreender na TV. No Grupo Auge Centro de Formação Profissional, acreditamos que a educação é a chave para transformar vidas. Somos uma escola técnica completa, com cursos em enfermagem, farmácia, análises clínicas, secretaria escolar e administração. Aqui você também conta com a certificação por competência, onde sua experiência prática é reconhecida e transformada em diploma, tornando você um profissional qualificado. O Grupo Auge é o lugar onde o conhecimento se conecta com a realização de sonhos. A Fredão Alimentos é a primeira empresa paraense de beneficiamento de coco da região e desde 2020 trabalha com produtos de alta qualidade e preços justos, visando sempre a satisfação dos clientes. Em nosso portfólio, temos uma variedade de produtos que atendem às demandas da sua casa ou do seu negócio e que podem ser encontrados nos melhores supermercados das 5 regiões do país. Fredão Alimentos, do coração da Amazônia para o Brasil. Estamos de volta, empreendedor. E agora a gente vai fazer aqui, Tiagão, voltando contigo. Como a gente falou, o primeiro programa foi tudo lindo e maravilhoso. Agora, no primeiro bloco do segundo programa, Agora é só as derrotas. vieram as dificuldades. Né? Mas eu acho que tudo serviu para construir o que tu és hoje, né? O Thiago que tu chegas a ser hoje. Tiveste, com certeza, quando tu estavas no nível mais alto, estava bem, tiveste muita coisa positiva, eras o cara mais inteligente, era o cara mais preparado. Quando tu quebraste, tiveste muita crítica. Sim. Com toda certeza. Quem foi assim, eu não vou perguntar a pessoa que mais te criticou, mas tem alguma crítica, alguma orientação que tu recebesse, alguma coisa que ficou na tua cabeça, que te fez desistir ou que te tirou as forças para empreender? É aquela história, Fabrício, é o que divide o louco do gênio, né? Do doido, né? Deu resultado, é gênio, não deu, é louco, né? E aí não tem talvez uma crítica, né? Mas tem um fato muito curioso. Quando eu estava começando a querer empreender, na primeira vez, na questão lá dos 23 anos, ainda sem entender, mas só com muito sonho, em que ramo realmente eu ia estar atuando, eu lembro que eu sofri uma pressão muito grande da minha mãe. Ela não gosta muito que fale dessa parte, mas... Ela não gosta? Ela não gosta, fica com vergonha, mas é entendido o momento, né? E aí eu lembro que ela queria que eu fosse porteiro, vigilante. Né? E todo respeito, obviamente, a todas as profissões. Mas era algo que eu não queria, algo que estava no meu coração de querer empreender um pouco mais, de querer crescer um pouco mais. Né? E eu lembro que nessa época ela me forçou, falou, ó, tá aqui o teu dinheiro, vou pagar para ti, tu vai tirar teu curso de vigilante e tu vai atuar nessa vertente. Então eu lembro que nesse momento foi um momento muito difícil, porque eu tinha que ser meio louco e dizer, não, eu não vou para essa vertente. Eu lembro que eu volto a falar algo que eu repito muito, o ambiente, ele te molda, então o ambiente que tu vive, ele vai te moldar, ele vai te forjar, né, em quem tu és, em quem tu vai ser. E aí eu lembro que nessa época era muito bom ser um porteiro, ser um vigilante. E aí foi uma decisão muito difícil, talvez não foi uma crítica, mas foi um momento muito difícil, de nada tá dando certo. Então, Thiago, tu já tá um homem, 22 anos, e tu vai fazer nada? Então, tu vai ter que trabalhar, pô. E Na verdade, foi um desespero dela, né? De te encaminhar. Na verdade, ela não acreditou muito no teu potencial. Não tinha, né? como, né? Não tinha como acreditar muito no teu potencial ali. E a mãe, eu não vou dizer que ela queria ter o mal. Não. Ela agiu da melhor forma, né? O meio, com a maior o que expectativa. tinha como circunstância naquele momento, né? Ela talvez tenha visto que... Um sacrifício absurdo de poder pagar, e ainda ia pagar para mim, pô.
o curso de Chegasse a fazer o curso de Pô, não. vigilante? Graças a Deus, não. não fiz. Entendi. E aí tu não aceitaste a proposta dela e ainda bem que deu certo, né? Senão até hoje ela está dizendo, tá vendo? Tá vendo? Era para ser vigilante. Eu te avisei, mas tu não cumpriu. Certo. Mas, óbvio, foi um momento assim, Fabrício, difícil, porque, óbvio, quando eu olho para trás foi fácil tomar a decisão. Mas dentro daquela pressão ali, realmente, de não estar dando certo em Sem nada. perspectiva nenhuma. Sem perspectiva, sem saber um direcionamento. Mas, como eu te falei, o trabalho braçal, a CIA, a aparelhagem de som, ela me fez entender o que eu não queria. Não conseguia descobrir ainda o que eu queria. Mas eu sabia o que eu não queria. Isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não tenho esse perfil. Né? Então, ou seja, foi mediante a dificuldade, como já falamos, para poder forjar, né, para poder conseguir enxergar o que de fato ia conseguir empreender. Entendi. Tiago, beleza, vamos voltar para os momentos um pouco mais atuais. Depois da quebra do empreendimento lá de Santarém, da quebra do negócio de terceirização, a dificuldade que tu tiveste no auge, na época da pandemia, o que tu fizeste para... Porque pelo que eu tô entendendo, foi derrota atrás de derrota, né? Sim. Tivesse uma grande vitória e depois foi só derrota atrás de derrota. Parece que quando vem a tempestade, ela realmente vem devastando tudo. Vem com força. Né? Mas depois que vem a bonança, e qual foi esse momento? Qual foi o momento que tu enxergastes, poxa, agora eu acho que agora o auge vai me trazer o retorno que eu quero, agora o auge vai conseguir me manter financeiramente? Sabe aquela história que chegar no sucesso não é tão difícil quanto se manter? A gente escuta muito isso, né, de alguns especialistas por aí. E é verdade. E aí eu lembro que na época que eu cheguei no boom, passei anos muito bem, quebrei, e aí eu tive que recomeçar. E essa fase do recomeçar, para mim foi muito mais difícil do que o começo. Inclusive muito mais difícil do que o começo lá na adolescência, talvez. Por quê? Porque isso me fez gerar situações que eu não estava mais acostumado, né, financeiramente falando, né, talvez até gerou alguns traumas de dizer, pô, vou ter que voltar a fazer isso bem aqui, vou ter que voltar a atuar dessa forma. E aí eu lembro que não encaixava mais, não conseguia mais me encontrar, né? E aí quando eu vi que o auge começou a dar certo, porque também, óbvio, qualquer negócio que você faça é uma incógnita, não tem nada de certo que vai dar certo. E aí começou a engajar, veio a pandemia de novo. Né? A pandemia, eu lembro que veio o lockdown, eu lembro que foi, se não me engano, foi em março. 18 de março, eu lembro que essa data me marcou. Né? Por quê? Porque estava começando a chegar nos 100 alunos, fecha a escola. E aí foi um momento assim também, talvez, até mais difícil do que o primeiro momento de quebrar. Né? Por quê? Porque mexeu muito com o meu psicológico. Falei, caramba, agora que eu estou começando a empreender, agora que eu estou começando a dar certo de novo, eu começo a quebrar. Mas, Fabrício, talvez foi um divisor de águas. Talvez não, foi um divisor de águas, porque foi quando eu comecei a me aproximar de Deus. Foi quando realmente eu conheci Deus. Né? Por quê? Porque eu me questionava muito. Poxa, eu estudei, eu fiz faculdade, eu me aprimorei, eu tenho experiência. E por que as coisas não estão dando certo? E aí foi quando eu comecei a buscar um pouco mais de Deus. Ler a Bíblia, estudar, me dedicar aos cultos, né? Buscar uma aproximação. Vivi um caso, Fabrício, muito curioso, que eu fiquei 6 meses sem pagar o aluguel da escola. Não tinha receita, não tinha caixa. Não tinha mais caixa guardado como antigamente. E eu lembro que através de orações, aí entra, obviamente, fé, né? A fé ela é individual de cada um. Eu lembro que a imobiliária, a corretora, ela começou a pagar o aluguel para mim todo mês. Ela começou a pagar 2 aluguéis por mês. Ela começou a pagar o aluguel retroativo e começou a pagar o aluguel atual até atualizar o aluguel. E aí eu volto a falar, né? Foi quando comecei a ver o poder de Deus na minha vida. Porque eu comecei a viver um sobrenatural. Pô, imagina só, tu não está pagando aluguel para a tua corretora. E a tua corretora está te cobrando. E ela começa a pagar o aluguel para ti, para a proprietária do imóvel. Cara, se isso não é Deus, eu não sei pagou, o que a corretora pagou por ti. Pagou por mim os aluguéis. Tinha quase 6 meses de aluguel atrasado. Aí ela começou a pagar um atrasado no mês. Pagou um atrasado e um do mês. Um atrasado e um do mês. Um atrasado e um do mês. Sem explicação nenhuma. Inclusive, eu nunca nem pedi isso para ela. Para a empresa. Né? Não estava em contrato também? Não estava? Em hipótese alguma. Ela é que me propôs, Thiago, quer que eu pague para ti o aluguel?
vou pagar o aluguel para ti e depois, quando começar a dar certo, tu me reembolsa. Eu falei, meu Deus, mas se não der certo? Mas não falei para ele, Sim. eu falei para o corretor. Aí ele começou a pagar. Eu falei, não, beleza, eu vou te pagar. Beleza. Vamos chamar o break aqui, Vamos. Thiago. Daqui a pouco a gente volta. Empreendedor, um break rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Bora empreender na TV. No Grupo Auge Centro de Formação Profissional, acreditamos que a educação é a chave para transformar vidas. Somos uma escola técnica completa, com cursos em enfermagem, farmácia, análises clínicas, secretaria escolar e administração. Aqui você também conta com a certificação por competência, onde sua experiência prática é reconhecida e transformada em diploma, tornando você um profissional qualificado. O Grupo Auge é o lugar onde o conhecimento se conecta com a realização de sonhos. A Fredão Alimentos é a primeira empresa paraense de beneficiamento de coco da região e desde 2020 trabalha com produtos de alta qualidade e preços justos, visando sempre a satisfação dos clientes. Em nosso portfólio, temos uma variedade de produtos que atendem às demandas da sua casa ou do seu negócio e que podem ser encontrados nos melhores supermercados das 5 regiões do país. Fredão Alimentos, do coração da Amazônia para o Brasil. Estamos de volta, empreendedor. Então vamos lá, Tiagão, vamos voltar. A gente terminou o bloco anterior falando de fé, falando que a própria corretora acabou te ajudando, de certa forma, a pagar o aluguel, pagou um aluguel de trás, um aluguel da frente, né? Para tentar atualizar. Ah, eu fiquei curioso. Já pagaste para a corretora isso? Já. Não, isso foi no começo. Isso daí estava um ano, né, de escola. A escola tem 7 anos hoje. E aí, como tu falaste, fé, né? Cada um tem a sua, cada um acredita no que quer acreditar. Sim. E no teu caso, acreditar em Deus, tiveste fé, a coisa começou a fluir. Então vamos aproveitar aí essa maré boa, vamos encerrar o último bloco, falar nesse último bloco sobre a parte positiva do que veio acontecendo. Primeiro ponto, não desististe. Segundo ponto, continuaste fazendo, né? É até redundante, não desistiu, persistiu. Assim. Como é que foi isso, Thiago? O que te fez... O que te motivou a continuar e qual foi o momento que tu entendeste que realmente era isso que tu queria fazer até chegar ao sucesso que hoje o Auge é? Fabrício, eu costumo dizer que, até aprendi com meu pai, que a gente tem que aprender a tomar decisões de forma antecipada, não precipitada, antecipada. Então, eu estou numa situação, eu crio um cenário mental e eu me antecipo e tomo uma decisão antes de acontecer, sabendo que vai acontecer. Então, eu sempre brincava até com a minha esposa, na época era namorada ainda, falava, olha, eu só saio do prédio se chegar a polícia lá com a arma na cabeça e me mandar sair. Eu não vou sair daqui de hipótese alguma. E vou continuar persistindo. Óbvio, como até falei, foi um divisor de águas, espiritualmente falando. Foi quando eu conheci realmente mais Deus. Daí quando eu busquei mais, quando eu consegui ter um pouco mais de aproximação. E aí eu entendo que a partir de então as coisas começaram a dar certo. Óbvio, a fé sem obras, ela é morta. Então eu tinha que agir em cima disso, tinha que trabalhar em cima disso. E aí, óbvio, sempre buscando entender como que eu posso expandir para o Brasil. Né? Sempre foi o meu maior desafio. Né? O mercado online, como é que eu faço para expandir? Óbvio, toda escola, faculdade hoje praticamente tem uma plataforma, né? Tem um ensino à distância que você consegue fazer isso. Mas, Fabrício, não era o que eu queria ainda. Não é o que eu buscava ainda, já nós temos uma plataforma, temos o ensino EAD, está aí à disposição para o Brasil todo, os cursos técnicos, cursos de formação profissional. Agora, o que mais foi, de fato, a virada para a gente estar hoje, né, em Tailândia, nós temos um polo parceiro, filial, Barcarena, e outros parceiros, e distribuímos para o Brasil todo, praticamente, são 22 estados já, que é a certificação por competência. É onde aquele profissional que não tem o diploma, mas tem a experiência. Então, quantas vezes você conheceu um açougueiro, conheceu um eletricista, conheceu até um mecânico, mas ele não tem o diploma.
de técnico. Então, hoje, o MEC, de forma muito formal e legalizada, ele consegue formar você com uma prova, né, e com uma análise curricular daquilo que você já tem. Tá, eu achei muito interessante isso, Thiago. Por exemplo, nós estamos aqui no Bora Empreender, eu não sou jornalista, eu não sou comunicólogo, eu sou administrador. Sim. E eu exerço, de certa forma, aqui essa função, né, de apresentador, de estar aqui de entrevistador. Eu tenho como formalizar, como legalizar a minha profissão? Tem. Principalmente o jornalismo, que é um pouco mais fácil, né? Hoje é chamado notório saber. O que é notório saber quando se fala da questão superior? Então, você que já tem uma experiência, você consegue ter a mesma formação, o mesmo diploma, sem precisar fazer do curso, sem fazer o curso. Entenda bem, eu não estou desprezando o curso. Você que tem 17, 18, 25 anos, faça o curso, estuda. Você que já tem um pouco mais de idade, um pouco mais de 30 anos, já tem uma experiência, já tem uma vivência naquela prática, naquela vivência, como você acabou de falar, como um comunicador, você consegue tirar hoje seu diploma de jornalismo, né? Consegue tirar hoje a sua licença, a sua DRT, para você atuar como jornalista. Então, é uma lei que pouca gente conhece, o Auge é um dos pioneiros, é um dos únicos no Brasil todo que tem essa licença. No norte é o único, né, Thiago? No norte tem dois. Tem dois no tem norte. Tem dois. E, Thiago, tá, para ficar bem claro que a gente falou muito sobre jornalismo, que é o nosso caso aqui. Mas, por exemplo, aquele profissional que já administra um negócio, como tu foste diretor da escola sem ser já era administrador, né? Já é administrador. Tá, no teu caso, suponhamos que tenha um administrador de um determinado negócio, essa pessoa está ali como se fosse o dono dentro do negócio, mas não tem formação superior. Ele tem a vivência, tem lá 5 anos, 4 anos, 3 anos de vivência administrando o negócio. O Auge tem como conseguir um diploma para essa pessoa de administrador? No caso do superior, que é chamado notório saber, o Auge tem as parcerias com as faculdades, né, que são algumas faculdades que emitem a certificação desse profissional. Quando se fala de nível técnico, aí o Auge já tem competência para poder fazer essa certificação. Se a pessoa, vamos lá, o profissional de enfermagem, por exemplo, não tem o curso técnico de enfermagem, mas ele já é cuidador de um idoso, ele já é auxiliar de enfermagem, algo do tipo. Parteiro, inclusive, a lei permite. Sim, ele consegue um curso, um diploma? Consegue. Se ele comprovar, de acordo com a exigência do Corém, que são 2 anos de experiência, com a sua carteira já de auxiliar, ele faz uma prova teórica, e acertando um pouco mais da metade, ele consegue já tirar a certificação. Ele faz uma prova apenas? Ele faz uma prova, tem que fazer uma prova. Essa prova, ela é de conhecimento teórico ou de conhecimento prático? Os dois. Só que a prova não é prática, ela é 100% teórica. Inclusive, pode ser online também. Então, quem assiste a gente hoje no interior do estado, então está assistindo, poxa, eu quero tirar meu técnico de administração. Ele consegue fazer todo o processo online. Foi quando o Auge conseguiu fazer essa expansão. Por quê? Porque o Auge, hoje ele trabalha focado no B2B. Então, o que seria empresa. Então, tu tem uma empresa, uma escola parceira que não tem as licenças do MEC e do Conselho Estadual de Educação. Então, você pode tirar através do Auge. Então, você faz a captação lá no interior do estado, lá no outro estado, lá no Acre, por exemplo. E aí você faz a captação, o Auge faz o processo pedagógico, analisa a documentação do indivíduo, do aluno, do candidato, faz a prova e aí ele consegue fazer a certificação. Então, hoje o Auge ele tem essa oportunidade de empreender, né? Por isso que surgiu uma nova empresa, Fabrício, que é o Educa Prime, que é uma empresa parceira do Auge, do mesmo grupo do Auge, né? Que faz, na verdade, com que atenda o B2B, que é Educa Prime, e quem é o aluno que quer estudar, o Auge faz o atendimento desse parceiro. Cara, muito bacana. Então, para a gente encerrar o programa, infelizmente, já está chegando a fim, é muito rápido. Deixa aí, quem quiser entrar em contato contigo para conseguir esse diploma, ou superior, ou técnico, procura onde, procura quem, liga para onde, qual é o Instagram. Deixa para o pessoal aí, para ficar ciente. Obrigado, Fabrício. É muito importante, porque realmente isso transforma vidas, né? Hoje, nesses longos anos, eu tenho observado quanta pessoa quer uma oportunidade, sabe fazer, mas não está legalizada, não tem o seu diploma. A pessoa pode fazer concurso público, a pessoa pode atuar em diversas segmentações. Então, procure a gente nas redes sociais, tá? Procure a gente no WhatsApp, você procura o Paulo Henrique,
O Paulo é uma pessoa que está qualificada, preparada para fazer o atendimento, faz a triagem da documentação, te orienta como funciona a documentação, te passa a prova, você vai ter uma prova onde você vai ter um preparo junto com a gente, né, para você realmente ter essa capacitação de tirar a nota mínima, e aí, dando tudo certinho, você faz a sua certificação. Instagram do Auge? Auge Educacional, Grupo Auge Educacional. É o Instagram, é o Facebook, é o canal do YouTube, enfim, você encontra a gente através dessas redes sociais. E é isso aí, Thiago, valeu, obrigado pelo bate-papo. Foi rápido. Empreendedor, muito obrigado pela sua audiência. Um bom final de semana, um bom sábado e até o próximo programa. Acabou. Essa. Bora empreender na TV.